vitória na sua vida. Deus já está dando. Nós estamos aqui na quarta-feira na nossa campanha de uma nova história e Deus já tem feito coisas grandes. Você sabe que Deus, nós precisamos entender que às vezes nós queremos que Deus nos dê respostas prontas. Sabe, quando eu ensino João Lucas, às vezes, e a pastora, ele quer, na matemática, a gente já deu o cálculo feito. Papai, eu não entendi aqui, faça aqui para mim. Eu disse, não é assim, meu filho. Você precisa aprender a o quê? A desenvolver a capacidade de resolver problemas. Olha, preste atenção. Deus é um Deus o quê? Criador. Se Ele é um Deus criador, Ele tem criatividade. Tudo Ele criou, tudo Ele formou. Olha, imagina Deus criando. Os mínimos detalhes da sua vida, do seu ser, Deus criou. Os mínimos detalhes da natureza, Deus criou. Deus nos criou, diz a palavra, imagem e semelhança sua. Quando Ele desceu na trindade perfeita, Ele disse, façamos o homem, imagem e semelhança de nós. Então você tem, diga para seu irmão, você tem a capacidade criativa. Deus lhe fez com a capacidade de criar, de resolver problemas. Então, por que Deus não responde muitas vezes como nós queremos? Porque Deus quer que nós desenvolvamos a capacidade de resolver o quê? Problemas. Porque Ele nos deu uma mente criativa, querido. Você domina sobre a criação. Olha, o cachorro, o gato, os animais, eles não têm criatividade. Tem? Sim ou não? O seu cachorro diz assim, amanhã eu quero comer filé mignon, diz? Quarta-feira eu quero um bife, quinta-feira eu quero uma salsicha. Ele diz isso? O que você bota, ele come. E o que você bota, ele come, balança o rabinho, né? E volta para o seu lugar. Comeu, balança o rabinho, ele não tem criatividade, ele não cria algo novo. Deus deu essa capacidade a quem? Diga para seu irmão, a você, meu irmão, pois comece a criar. A porta está aberta para você. Comece a criar. Use aquilo que Deus lhe deu, está na sua cabeça. Pode botar a mão na cabeça aqui, ó. Está aqui tudo que Deus me deu, uma capacidade criativa, porque você é imagem e semelhança de Deus. Você é alguém feito para criar. Mas você precisa entender que Deus nos fez com a capacidade de resolver problemas. Então Deus não vai dar a resposta pronta. Porque a capacidade está em quem? Em nós. Por isso que quando Jesus curou, Ele disse assim, foi tua fé que curou. Não fui eu. Eu já dei essa capacidade a você. É por isso que em Marcos 16, Ele diz, eu vos dei autoridade. Para quê, queridos? Para curar, para profetizar, para expulsar demônios, para se alguma coisa mortífera beberes, nenhum mal vos fará. Eu vos dei autoridade. Ele nos deu. Você dirá a esse monte, lança-te ao mar, e ele se lançará. Se tiveres fé de um tamanho de um grão de mostarda. Então Deus nos deu a capacidade. Deus está dizendo a você essa noite, a capacidade é sua de resolver o problema que você está passando, mas eu estou contigo te dando essa capacidade. Eu estou contigo lhe lembrando todas as coisas através do meu Espírito que habita em vós. Vocês não estão sós, porque eu estou convosco até a consumação dos séculos, ou seja, até Jesus voltar. O Espírito de Deus habita em você, meu irmão. É a capacidade criativa de Deus na sua vida. Diga isso para seu irmão, crie. Diga a ele, crie, meu irmão, porque Deus fez você para isso. Então resolva o problema. Olhe para o seu irmão e diga, resolva o problema. Queridos, podemos identificar a irrisória capacidade de resolver problemas nas crianças de hoje. A psicologia explica bem isso. Pense em conversando com uma criança, desafie ele em algum jogo simples de palavras cruzadas, ou até em uma charada. Provavelmente você irá escutar ele dizer, não sei. As pessoas não pensam. Hoje está tudo tão pronto que as pessoas não querem pensar. As pessoas não querem raciocinar.
É tão pronto que tem irmãos que olham para mim e dizem assim, pastor, é pecado fumar? Eu digo, você já sabe porque está me perguntando, você tem a capacidade criativa que Deus deu a mim, Deus deu a você já entende, o Espírito de Deus habita em você está me perguntando para que eu justifique a você algo errado, eu não vou fazer porque você sabe. E ele já fica calado, porque ele sabe. Você compreendeu? Então nós vamos estimular as crianças, os nossos filhos, as nossas próprias vidas a resolver problemas. Nós precisamos estimular as pessoas a o quê? A dizer, não dizer eu não sei. Como você não sabe se você nem se esforçou um pouco para pensar? E quando eu estou com os irmãos e às vezes surge um problema, e aí pastor, diga assim, o que é que você acha, irmão? Você entendeu? Deixa ele pensar. Quando o seu filho chegar para você com um problema, chegue para ele e pergunte, meu filho, o que é que você acha? Como é que nós podemos resolver isso? Para que ele seja alguém criativo. Para que ele não seja aquela pessoa dependente de você em tudo. Olha, Satanás fez de uma forma, na atualidade, que os pais estão tão ausentes que querem suprir as necessidades dos filhos, apenas conseguindo e dando bens materiais. E quando o filho abre a boca para falar, o pai já diz, está aqui meu filho. Está aqui, o menino não cria mais nada. Não tem uma capacidade criativa de mais nada. No nosso tempo, e olha que o pastor não é velho, amém? Apenas tinha alguns cabelos brancos, nós fazíamos pipa mesmo, fazíamos de bambu, não é? Nós fazíamos vários tipos de brincadeiras, brincávamos de diversas formas. As crianças hoje não têm criatividade. Por quê? Porque elas vão para o shopping, já tem tudo pronto. Porque eu vou criar um brinquedo, você já tem lá a maquininha, bota para cima, bota para baixo, fica naquele zigue-zague, só sai daquilo. Ou o joguinho que vai. É uma bênção a internet, tem seu lado positivo? Tem, mas não é só isso. Nós precisamos criar, nós precisamos inovar, nós precisamos resolver problemas. Você sabe que eu quero que você entenda esta noite, que os problemas são o trampolim para a sua vitória. Você entendeu? Vou repetir. Os problemas, eles são o trampolim para a sua vitória. Como, pastor, elas são o trampolim para a minha vitória? Porque cada vitória, cada porta aberta que conquistamos, Deus nos dará condições de conquistar outras portas ainda maiores. Mas, queridos, para a gente conquistar, porque aquele que é fiel no pouco, sobre o muito, o Senhor o colocará. É na medida da fé. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês, a você que nos assiste. Se você tiver alguém doente na sua casa, e você crê na palavra de Deus, que a Bíblia diz que o Senhor é aquele que cura, que na cruz do Calvário Ele levou todas as nossas enfermidades, não é? Todas as nossas dores, transgressões, todas as nossas doenças. E você orar pelaquela pessoa, ela for curada. E ela é curada? Claro que é, porque o poder está na palavra de Deus. Na próxima vez que tiver alguém doente, o que é que você vai fazer? Você já não vai orar com mais disposição? Sim ou não? Você já não vai orar com mais força, com mais vigor. Por quê? Porque você entendeu que aquele aparente problema levou a você a um trampolim de vitória na sua fé. Por isso que o apóstolo dizia, nós andamos na medida da nossa fé. Quanto mais nós entendemos quem Deus é, mais nós temos fé de pular o trampolim da vitória para o passo seguinte. Quanto mais nós vemos o agir de Deus, quando vem de lá, olha a porta grande e aberta e você olha a dificuldade, aqueles que têm a mente de Deus, aqueles que têm um novo espírito, como Josué e Caleb, dizem assim, não, Deus nos deu a terra será nossa, independente de todos os gigantes que tenha, porque o nosso Deus é Deus fiel de cumprir a palavra. Então não olhe para a dificuldade, meu irmão, olhe para aquele que lhe criou e você é imagem e semelhança dele, você é criativo, você é escolhido, você é separado e você é aquele que Deus fez para dar o pulo da vitória, amém? Independente da dificuldade. Você está compreendendo, querido? Você tem que entender isso. Quando nós começamos o ministério, Deus disse assim, olha, ali é uma porta aberta para você. Grandes foram as dificuldades, mas nós entendemos que a porta era grande e estava
aberta. Deus até hoje cumpriu todas as suas promessas na minha vida, na minha família, no ministério, amém? Naqueles que estão aqui, Deus tem cumprido e vai cumprir na sua vida. Então olhe para o seu irmão e diga, não olhe a dificuldade, olhe o trampolim da vitória que Deus está colocando na sua vida esta noite, em nome de Jesus. Você lembra de Ruth? Quem lembra a história de Ruth? Ruth era uma mulher moabita, casou com os filhos de Noemi, Quilom e Milom. Os dois morreram, o pai morreu, e ficou a sogra, Ruth e Orfa, as duas noras. Mulher sem marido já é difícil, naquela época era um desastre. E vamos voltar para a nossa terra, disse Ruth, que Ruth era hebreia, queria voltar para o seu povo. Nem Orfa, nem Ruth não, Noemi era, nem Orfa, nem Ruth era. E no meio do caminho, a sogra para as duas noras e diz assim, olha, volte para as vossas famílias, porque eu não tenho nada, eu vou voltar para a minha terra, para os meus parentes. Orfa virou as costas e partiu. Ela viu o quê? A dificuldade. Esqueceu a porta aberta. Vocês compreenderam? O que foi que aquela mulher fez, Ruth? Ela olhou para ela e disse, de forma nenhuma, a partir de agora, o teu Deus é o meu Deus. Aonde tu fores, eu irei. Onde tu seguires, eu seguirei. Onde tu pousares, eu pousarei. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. A partir daquela história, que parecia, meu querido, uma história de uma grande desgraça, chegaram aquelas duas mulheres, farrapadas de fome, magricelas na cidade, e Ruth foi catar milho, porque naquela época, quando se plantava no campo, as espigas que caíssem da colheita, dos cestos que eram colhidos, olha, lembra? Um cesto cheio de espiga, e eles iam colocando, quando a espiga caísse no chão, a palavra do Senhor dizia, não peguem, são para as pessoas necessitadas. E aquela mulher estava ali, colhendo as espigas que caíam dos cestos. E de repente o dono daquela grande plantação vai naquele lugar, naquele momento. É coincidência, irmão? Entenda, Deus não é Deus de coincidência. Aonde você está é a terra santa que Deus colocou, não é o deserto, ainda que pareça deserto, amém? Aonde você está é o manancial que Deus colocou, ainda que você veja só areia. No tempo oportuno de Deus, Deus vai mandar a bênção, porque quem manda a bênção é Deus, da forma que Ele quer, aonde você estiver, de que forma você estiver, Deus abençoa. E o dono daquele campo olha para quem? Para aquela moça. Tinham várias moças ali, mas ele olhou para quem? Para aquela moça. E uma mulher moabita se casa com aquele homem chamado Boaz. E da sua descendência veio o Rei Jesus. Vocês estão entendendo o que Deus faz, queridos? Quando nós entendemos que a porta é aberta, se ela tivesse visto a dificuldade, ela teria dito assim, eu vou voltar para a minha terra, para a casa do meu pai, eu vou seguindo essa viúva, essa minha sogra, para não ter nada. Mas ela sabia, ela dizia assim, olha, se eu voltar para os moabitas, eu vou adorar o Deus dos moabitas. É como a mulher cananeia, com certeza aquela mulher que pediu o milagre a Jesus, que nós estamos na campanha de quarta-feira, que chegou a Jesus e começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e Jesus não olhava para ela. E os seus discípulos começaram a replicá-lo, mestre, fala com essa mulher, que ela vem atrás de nós aqui gritando, todo mundo está olhando. E Jesus não olhou e ela continuou a clamar, e Jesus parou e disse, olha mulher,